Ele não está aceitando a caneta. Vamos ver por quê. Bom, mas tudo bem. Eu vou continuar, senão nós vamos nos atrasar muito. Tá aí, então, esse é a noção da propriedade termodinâmica representada aqui com a... Conceito de pressão é um conceito importante, pessoal, que é uma grandeza escalar e... Professor? Oi. O senhor não está compartilhando a tela. Tá aparecendo só a câmera da sua... Só a sua câmera. Tá, deixa eu ver, então... Compartilhar. Compartilhar. Compartilhou agora? Não, ainda não. Tá. Vou sair desse arquivo e vou entrar novamente. Não está reconhecendo o arquivo. Um instantinho. Ok. Tem duas abertas. Agora foi. Ok, é que tinha duas janelas abertas, eu estava pegando a janela errada. Tá bom, então vamos lá, pegar a caneta. Esse aqui rapidinho. Ok, pessoal. Então, a pressão é uma grandeza escalar, ou seja, ela não depende da direção de observação. Se você diz, eu tenho uma dada velocidade em um dado ponto, não é o bastante você dizer que vale 10 metros por segundo. Você tem que dizer que é 10 metros por segundo na direção tal. Tem três componentes que vai determinar a direção do vetor velocidade. Uma grandeza vetorial. A pressão não, é uma grandeza escalar. Ela não depende de direção. Você diz que a pressão num dado ponto vale tantos pascais, então isso é o bastante. Não precisa falar de direção, porque é uma grandeza de natureza escalar, não tem componentes. A pressão é a força normal em um elemento de área dividido pelo elemento de área. Ou seja, a pressão dá origem a uma força em um elemento de área que é sempre normal ao elemento de área. E mais do que isso, essa força originária da pressão sempre aponta para a área. Não existe pressão negativa. Nós vamos ver o conceito de pressão manométrica e vacuométrica. Mas em termos de pressão absoluta, não existe pressão negativa, porque é resultado dos choques moleculares. Então, o valor mínimo de pressão é quando nós temos ausência de moléculas. É zero. Não tem como ter pressão negativa. Agora, quando a gente vê o conceito de pressão manométrica e vacuométrica,
aí ela pode ser positiva ou negativa, porque é em relação à pressão atmosférica. Mas isso nós vamos ver ainda. Bom, diferenças de pressão ou gradientes de pressão promovem ou mantêm escoamentos em operação. Então, é um conceito importante a pressão, porque é com ela que nós vamos manter um dado escoamento, por exemplo, no interior de um conduto. Se eu quero o fluido se deslocar no interior de um conduto, eu tenho que promover uma área de pressão. Né? Então, eu ligo uma bomba, ela aumenta a pressão do fluido, e o fluido, então, desloca ao longo da tubulação. Ok? Podem me parar aí para fazer perguntas. Bom, aqui nós temos, por exemplo, o escoamento aí no interior de um conduto, e quem promove esse escoamento é essa variação de pressão, P1 menos P2, sobre o comprimento. Isso dá a aproximação do gradiente de pressão. Então, é essa queda de pressão, P1 menos P2, aí que vai promover a movimentação do fluido. E quanto maior a velocidade, maior a vazão, maior tem que ser esse ΔP, porque tem uma resistência viscosa criada pela interação do fluido com a parede. Aqui nós temos uma ilustração do que é o campo de pressão. Vamos ver se esses filmezinhos funcionam. Tá aí. Nós estamos fazendo um experimento, vocês estão visualizando? O que nós temos aqui no experimento? É um prato com água e a gente coloriu a água para ficar mais visível. Colocamos uma vela acesa e cobrimos a vela com um copo. Então, o que aconteceu aí fisicamente? Deixa eu colocar o filmezinho de novo. Olha lá, cobrimos a vela com um copo. Vocês estão visualizando bem o filme? Aqui está aparecendo bem, professor. Ok. Então, veja o que aconteceu fisicamente. Quando você cobriu a vela com o copo, exatamente no momento que cobriu, a pressão que estava ali era a pressão ambiente. Mas você agora criou lá dentro um reservatório estanque, que olha que o copo entra na água. E aí, a combustão da vela vai consumindo o oxigênio que estava lá dentro do copo. E vai aparecer outras moléculas de natureza diferente. Então, a pressão lá dentro mudou, porque você mudou o tipo de moléculas que estava atuando lá dentro. E quando a gente observa que o fluido subiu, isso implica que a pressão no interior do copo, ao longo do tempo, diminuiu. Então, pelo lado de fora, você tem pressão atmosférica, e pelo lado de dentro, uma pressão atmosférica no interior do copo. Então, tem um ΔP. E pelo movimento do fluido, dá para ver que a pressão lá no interior caiu, devido à reação química que aconteceu, né? Devido à combustão da vela. Bom, para tornar isso mais visível, a gente refez esse experimento com uma garrafinha. Então, nós colocamos agora uma garrafa. Veja como o fluido sobe. A vela quase que extinguiu a chama. Olha, sobe ao ponto, né, de abafar a vela. Isso porque houve uma transformação química das moléculas. Tinha oxigênio, consumiu o oxigênio, e as novas moléculas têm natureza diferente do oxigênio. O que faz com que os choques moleculares lá no interior, contra a superfície da água vermelha, a intensidade desse choque diminuiu. Então, isso aí é um filmezinho para mostrar para vocês, materialmente, a ação do campo de pressão, mostrando que o fluido se desloca da maior para a menor pressão. Vocês entenderam o experimento? Sim. Tem alguma dúvida? Então, é um experimento que permite a gente visualizar materialmente a ação da pressão, tá? Que, microscopicamente, é o resultado da colisão das moléculas. Bom, nós temos também como propriedade termodinâmica a temperatura, né? A temperatura. Então, a temperatura permite que a gente meça o nível de energia interna em um meio material. Diferenças de temperatura promovem variações em outras propriedades físicas.
e promove a transferência de energia interna. Pega uma barra, aquece numa ponta, a temperatura aumenta, na outra ponta a temperatura está menor. Então a energia migra da maior para a menor temperatura. Então, conhecer o campo de temperatura em um meio material é importante para as nossas aplicações de engenharia. Tá? Então, a temperatura, como a pressão, são propriedades termodinâmicas importantes. E nós temos aí duas formas de expressar a temperatura, né, no sistema inglês, Rankine ou Fahrenheit, e no sistema internacional, Kelvin ou Celsius. Ok? Bom, pessoal, agora nós vamos ver um conceito também muito importante, uma propriedade física importante, que é a viscosidade. Então, se a gente faz o seguinte experimento. Aqui na figura A, nós temos lá uma amostra de fluido, que originalmente era uma amostra retangular. Colocamos uma plaquinha móvel e deslocamos essa plaquinha. Então, nós criamos uma deformação nessa amostra de fluido. Uma deformação que é caracterizada por delta θ. Delta θ. Para que a gente deslocasse a placa, nós tivemos que aplicar uma dada tensão tal. O que promoveu, então, uma velocidade na placa, uma velocidade U, que nós vamos chamar de delta U, uma pequena variação de velocidade. E quanto que deslocou a placa? Olha, aqui na base. Vocês estão visualizando quando eu mostro? Porque eu não estou podendo escrever no quadro, não sei o que está acontecendo. Mas eu vou ter que verificar isso. Quando eu mostro aqui, vocês estão visualizando? Consegue identificar onde eu estou mostrando? Porque eu tenho que sincronizar minha fala com o que eu estou mostrando. Dá para ter uma noção de onde você está mostrando, sim. Ok. Então, aqui, olha, nós temos um deslocamento da placa que depende da velocidade e também do tempo transcorrido. Quanto que deslocou? Delta U vezes delta T. Ou, em ângulo, delta θ. Na base, a velocidade é zero e tem uma tensão que segura essa amostra de fluido parada no fundo. Bom, então nós vamos medir qual é a taxa de deformação. Taxa de deformação é o quanto deforma por unidade de tempo. Esse ΔT vai aumentando, Δθ vai aumentando com o tempo. Mas aumenta com que taxa? A taxa é Δθ sobre ΔT. Está aqui, ó, Δθ sobre ΔT. E a tensão que você tem que aplicar é proporcional a essa taxa de deformação. Quanto maior a tensão que se aplica na placa superior, maior será a variação do θ com o tempo. Ela vai variar mais rápido, esse ângulo. Por isso, nós vamos chamar esse Δθ e ΔT de taxa de deformação. E existe uma relação entre tensão e taxa de deformação. Proporcional, tá vendo? É uma proporcionalidade, não é uma igualdade ainda. Se nós fazemos agora o limite com o ΔT tendendo a zero, limite com ΔT tendendo a zero, a tangente do ângulo θ se confunde com o próprio ângulo. Olha lá, o limite com ΔT tendendo a zero da tangente de Δθ é o próprio Δθ. Ok? Isso é uma regrinha, não é? Que a tangente do ângulo se confunde com o valor do próprio ângulo quando esse ângulo tende a zero. Quando o ângulo Δθ tende a zero. Agora, o que é o Δθ? Veja, nós temos a própria tangente. O que é a tangente? Vai ser o quanto deslocou, ΔU, ΔT, dividido por ΔY. Tangente de Δθ é esse lado dividido por este. Lado oposto dividido por lado adjacente. ΔU sobre ΔY. Mas isso se confunde com o próprio Δθ devido à propriedade, né, de limite com Δθ tendendo a zero. Então, a tangente do ângulo confunde com o ângulo. Portanto, se eu olho essa igualdade aqui agora, olha, se eu olho essa igualdade... Professor? Pois não. ΔU é a tensão? Não, ΔU é a velocidade aqui, ó. Tá certo? Ó,
E o A delta? velocidade, Delta a tempo? velocidade, o ΔT é o tempo transcorrido. Ah, tá. Tá? Porque você aplicou uma tensão na placa, ela se deslocou durante um dado tempo. Quanto? ΔT. E ela estava com que velocidade? ΔU. Então, quanto que ela deslocou? ΔU vezes ΔT. Entendi. E aí nós calculamos a tangente do ângulo. A tangente do ângulo vai ser, então, o deslocamento cateto oposto, ΔU, ΔT, sobre o adjacente, ΔY. Mas isso se confunde com o próprio ângulo Δθ. E daqui nós tiramos uma relação entre Δθ, ΔT e ΔU, ΔY. Sai daqui, olha. Se eu divido por ΔT, eu vou ter Δθ sobre ΔT é ΔU sobre ΔY. Então, a taxa de deformação pode ser expressa em função da velocidade. Veja que a noção geométrica de deformação ela é vista com a variação do ângulo pelo tempo. Quanto maior a variação do ângulo com o tempo, mais você está deformando. Agora, a gente estabelece a igualdade com a variação da velocidade, que é a variação do U com o Y. Observa, a coordenada Y está aqui, olha, né? E aqui está a velocidade. Então, à medida que eu me desloco em Y, a velocidade está aumentando. Observa que a velocidade aqui no Y igual a zero é zero. E a velocidade lá em cima é ΔU. Então, qual é a variação da velocidade com Y? É a derivada, du dy. E essa igualdade, então, olha, dθ dt é igual a du dy, saiu desse desenvolvimento aqui superior. Vocês entenderam essa passagem? Então, de agora para frente, quando a gente falar de taxa de deformação, nós vamos estar falando da variação da velocidade em relação à direção normal a ela. Velocidade está na direção x. Vocês estão me ouvindo normal, pessoal? Deu um piripapo aqui. Sim, estamos te Ok. ouvindo. Mas parece que parou de compartilhar. Parou de compartilhar? Ok. Pra mim, sim. Vamos lá. Sim, realmente parou. Vou reativar aqui e ver se funciona. Aula 1. Tá aqui. Voltou? Sim, sim. Beleza. Ok. Está com eco. Meu microfone lá de cá está desligado. Ok, aqui está bem. Pessoal, então, quando falarmos agora de taxa de deformação, que é dado pela variação do ângulo com o tempo, nós agora vamos trabalhar com a velocidade, porque existe a igualdade. Variação do ângulo com o tempo é igual à variação da velocidade com o espaço. Se checar a questão dimensional, vocês vão ver que está consistente, tá? Porque aqui, olha, eu tenho o ângulo θ não tem unidade e 1 sobre segundo. Aqui eu tenho metro por metro, sobra 1 sobre segundo. É a mesma unidade. Então, se dθ dt é taxa de deformação, du dy também representa uma taxa de deformação. Mas nós tínhamos dito que a tensão é proporcional à taxa de deformação. Então, a tensão é proporcional também ao du dy. Quanto maior a variação da velocidade do fluido com a direção normal, maior é a tensão que vai estar atuando entre essas camadas de fluido. Tal é proporcional ao du dy. E aí, Newton, que estabeleceu esta regra, esse desenvolvimento, ele diz o seguinte, olha, essa tensão vai depender da taxa de deformação, mas vai depender também do tipo de fluido, né? O que é normal. Se você pega um fluido tipo o ar, para uma dada variação de velocidade com o espaço, você obtém uma dada tensão. Se você pega um óleo pesado, para a mesma variação de velocidade, a tensão aumenta. Então, tem mais uma variável envolvida. E o Newton embutiu aí uma propriedade do material, que é a viscosidade. Então, aqui nós tínhamos uma proporcionalidade e aqui nós temos uma igualdade. Essa função μ é a função
viscosidade, que é uma propriedade do fluido. E a propriedade do fluido, viscosidade, observa que ela está estabelecendo uma relação entre tensão e variação de velocidade. Aí nós vamos voltar ao início da aula de ontem. Tensão lembra força. Tensão é força por unidade de área. Força. E taxa de deformação lembra velocidade. Cinemática. Cinemática mais força dá dinâmica. Conceito que nós vimos ontem. Dinâmica. Por isso, essa viscosidade μ, que está envolvida na relação tensão-taxa de deformação, ela é conhecida como viscosidade dinâmica. Tá? Nós vamos ver mais à frente que se a gente divide essa viscosidade pela massa específica, a gente vai obter também uma viscosidade, só que ela é conhecida como cinemática. Tá? Mas isso a gente vai ver mais à frente. Por enquanto, vamos gravar que a tensão vai ser μ du dy. Observa que essa tensão ela está atuando na direção do movimento. Direção do movimento. Tem uma sensibilidade elevada aqui, que eu não estou podendo nem encostar. Eu acho que perdeu o compartilhamento de novo. Vamos lá. Ok. Tá lá. Então, pessoal, esta igualdade, tal é μ du dy, ela é conhecida como a lei da viscosidade de Newton. E o que diz essa lei? Se eu tenho um campo de velocidade, e eu encontro a variação da velocidade com relação à direção normal a essa velocidade, então eu tenho duas camadas de fluido, uma deslocando em relação à outra. Tem uma que é mais rápida do que a outra. Então tem uma tensão entre elas. E essa tensão vai ser dada pela variação da velocidade normal a essas placas, vezes a viscosidade do fluido, que é uma propriedade física, que a gente determina com um instrumento chamado viscosímetro. Então, a gente mede a viscosidade, para que depois a gente possa fazer modelagem. Tudo bem? Entenderam, então, a lei da viscosidade de Newton? A tensão que atua entre duas camadas de fluido é igual à viscosidade desse fluido, vezes a variação de velocidade normal a essas camadas. Esta é a lei da viscosidade de Newton. Com essa equação tão pequenininha, nós vamos ver que já dá para resolver problemas interessantes. Tá? Ainda hoje nós vamos fazer um exercício para ilustrar isso. Ok, pessoal? Então, é um ponto importante da exposição de hoje. Lei da viscosidade de Newton. Tem alguma dúvida até aí? Tranquilo? Aqui, como eu já tinha comentado, se eu pego a viscosidade dinâmica, μ, e divido pela massa específica do fluido, eu obtenho também uma viscosidade Ni, que é a viscosidade cinemática. Mi é a viscosidade dinâmica e Ni, viscosidade cinemática. Essa letrinha não é Ni, com M, M de Maria, Ni. E essa aqui é Ni, com N, N de nada, Ni. Viscosidade cinemática. E esta é a viscosidade dinâmica. Quais são as unidades destas grandezas? O Mi é dado por quilograma por metro segundo. Se a gente manipula isso aqui, ó, multiplica por segundo, divide por segundo ao quadrado, então isso dá Newton, Newton vezes segundo por metro. Então isso pode aparecer com diferentes tipos de unidades. Mas sempre que a gente esquecer como que é a unidade da viscosidade, nós podemos lembrar da lei da viscosidade de Newton, que está aqui, ó. Então, daqui eu extraio qual é a unidade do Mi, sabendo que a unidade de tensão é Newton por metro quadrado, e a unidade de du dy é 1 sobre segundo. Então, a unidade de Mi é Newton vezes segundo por metro quadrado, que é a mesma unidade colocada aqui.
Tá? Aqui eu coloquei quilograma por metro segundo. Se eu multiplico e divido por segundo, multiplico e divido por metro, então vai ficar metro por segundo ao quadrado, dá aceleração, vezes massa, dá newton. Então fica newton vezes segundo por metro quadrado. Basta manipular, multiplicando e dividindo aqui as unidades. Professor, Pois não. mostrou como mede a viscosidade de algum líquido aí, né? E do ar, como mede? A do ar, você pode usar também um viscosímetro, porque se você tem lá nós vamos ver a noção de viscosímetro em exercícios mais na frente, tá? Mas, como é que ele funciona? Você coloca 2 cilindros concêntricos, por exemplo, e coloca o interno para girar. Se ele estiver preenchido com água, você mede a viscosidade da água, ou de um óleo, qualquer outro tipo de fluido. Mas ele pode estar também preenchido com ar, ou um outro gás, um vapor. Então, você consegue medir também a viscosidade dos gases. Tá? Qualquer fluido tem viscosidade. Teoricamente, a gente pode trabalhar com o conceito de fluido perfeito, que seria um fluido com viscosidade nula. Mas isso só existe na teoria, para a gente aprender, para a gente desenvolver coisas. Agora, qualquer fluido tem viscosidade diferente de zero. E você pode medir, não importa se ele é líquido ou se ele é gás. Tudo bem? Beleza, professor, obrigado. Pessoal, está claro o conceito de viscosidade? Vem da lei da viscosidade de Newton, tá? Isso foi estabelecido para que a gente tivesse a igualdade entre tensão e taxa de deformação. Aqui, só para vocês terem uma ideia de ordem de grandeza, nós temos aqui a viscosidade cinemática, dinâmica e cinemática de 8 fluidos a 1 atmosfera e a 20 graus Celsius. Por exemplo, o hidrogênio, 8,8 vezes 10 a menos 6 quilograma por metro segundo. A massa específica é 0,084. Se eu divido 8,8 vezes 10 a menos 6 por 0,084, eu vou obter 1,05 vezes 10 a menos 4 metros quadrados por segundo, que é a unidade da viscosidade cinemática. Então, o hidrogênio tem esse valor de viscosidade dinâmica, μ, esse valor de viscosidade cinemática. E tem ainda aqui as razões, se você quer referenciar a viscosidade dos gases com relação ao hidrogênio. Então, observe, o hidrogênio tem uma viscosidade relativa a 1, porque eu estou referenciando com ele mesmo. E a razão, né, de viscosidade cinemática, que a gente pode usar como referência o mercúrio. Senão a gente pode adotar qualquer outro tipo de fluido, né, como referência. O importante aqui é perceber o seguinte, olha, quando eu olho os diferentes, o hidrogênio, 8,8 10 a menos 6. Ar, 10 a menos 5. Gasolina, 2,9 vezes 10 a menos 4. Água, 1 vezes 10 a menos 3. Álcool etílico. E assim, chegamos à glicerina, com viscosidade 1,5. Então, observem que a glicerina é 10, praticamente, né, 10 a sétima vezes mais viscosa que o hidrogênio. Então, para você deslocar no hidrogênio, você gasta um esforço que é 10 a sétima vezes menor que deslocar na glicerina. Certo? Então, essa noção de variação de viscosidade com o meio material que você está usando, com o tipo de fluido que você está olhando. Esse óleo aí, que óleo que é esse, professor? Utilizado em quê? Esse óleo aqui é um SAE30, né? Um óleo lubrificante. É um tipo de óleo que é dado, né, com essa convenção SAE. E você vai encontrar diferentes tipos de óleo, inclusive para cada tipo de motor você tem, né, um óleo lubrificante diferente. Então tem as especificações que são normatizadas, né, tem as normas para qualificar esses óleos. Tudo bem? Bom, Professor, pois não. desculpe interromper, mas eu não entendi muito bem qual seria essa diferença entre viscosidade dinâmica e cinemática. Você poderia explicar de novo, por favor? Claro, claro. Sim, só a diferença
é que você pega a viscosidade dinâmica e divide pela massa específica. E você obtém a viscosidade cinemática. Então, a diferença entre uma e outra é a massa específica do fluido. A dinâmica, se você tem a cinemática, quer obter a dinâmica, multiplica pela viscosidade do fluido, pela massa específica do fluido. Se você tem a dinâmica e quer obter a cinemática, divide pela massa específica do fluido. Tudo bem? Então, a única diferença entre as duas é a presença da massa específica. Mais à frente, nós vamos ver o porquê disso. Porque, às vezes, aparece a massa específica, você não quer trabalhar com ela, você divide tudo pela massa específica, ao invés de trabalhar, então, com a viscosidade dinâmica, você trabalha com a cinemática. Então, são facilidades de modelagem. Obrigado, professor. Ok, Bruno? Tudo bem, pessoal? Mais alguma dúvida? Vocês vão ver que a gente vai usar esse conceito o curso inteiro, tá? Viscosidade. Aqui também dá para vocês terem uma noção de massa específica para os fluidos, né? Observa que hidrogênio 0,084 e a glicerina 1.264. Essas variações de massa específica são muito importantes quando a gente faz modelagem, faz experimentação, porque a gente pode ter, como nós vimos ontem, nós podemos ter escoamentos bifásicos. Você pode ter glicerina misturada com hidrogênio. Aí você tem bolhas de hidrogênio no interior da glicerina. Isso é um meio material único, bifásico, porém com variações de propriedades físicas gigantescas, muito grande. Isso cria dificuldade de modelagem, né? Porque na interface, quando você passa do hidrogênio para a glicerina, você tem um salto de propriedades físicas, é um salto enorme. Então, os modelos, entre aspas, né, penam com esse tipo de variação de propriedades. Tudo bem, pessoal? Posso avançar? Professor, só mais uma dúvida. Pois não, fica à Tem algum vontade. motivo para usar o hidrogênio e o mercúrio de base para fazer os cálculos? Quando se trata de gases, normalmente a gente usa o hidrogênio, né, como base. E o mercúrio, por ser muito pesado, então é um outro extremo. Veja que o hidrogênio é um dos mais leves e o mercúrio um dos mais pesados. Mas isso aí é uma convenção, né? Não tem um motivo físico especial. Nós vamos ver que, na verdade, quem é usado como referência dos líquidos não é o mercúrio, é a água, por ser um fluido muito convencional no nosso dia a dia. Então, a escolha é bem arbitrária, não tem muita razão física para isso. Ok? Entendi, ok. Obrigado. Não. Pessoal, essa curva aqui é para dizer o seguinte, olha, a viscosidade μ, ela muda com a temperatura. Então, você observa que tem aqui, por exemplo, um líquido, quando você tem um líquido, você vai aumentando a temperatura, a viscosidade cai. Ela cai, atinge um valor mínimo e depois começa a subir novamente. Então, tem aí uma variação que a gente chama que não é monotônica. Ela passa por um ponto de mínimo. Esse é um experimento que vocês podem fazer tranquilamente em casa para perceber que a viscosidade da água vai cair com a temperatura. Vocês pegam uma panela de metal, né, molha, vocês vão ver que vai ficar um filme de água aderido à parede. Você coloca a panela na vertical e fica lá um filme aderido à parede, devido ao efeito viscoso entre a água e a parede. Bom, ele está lá parado, na vertical, sob o efeito da gravidade. Mas tem uma coesão na parede que equilibra a força-peso. É um filmezinho muito esbelto. Coloca, então, a panela na chama. Ela vai aquecer. E logo em seguida, vocês vão ver que esse filme escoa para o fundo. Por quê? Aumentou a temperatura, a viscosidade caiu, desequilibrou as forças. Então, o peso predomina e o líquido acumula no fundo. Tá? É um experimento rápido de ser feito, mostrando que a viscosidade cai com a temperatura. Mas isso até um valor onde passa por um mínimo. Depois começa a subir novamente. E aí é algo curioso, né? Você vai aumentando a temperatura e a viscosidade volta a aumentar. Então, esse é um comportamento não monotônico, né? Ele tem um comportamento variável, apresentando um ponto de mínimo. Ok? E isto
tem um comportamento que vai mudando conforme a gente vai mudando o tipo de fluido, tá? Então, mas eu não queria entrar nos detalhes dessa figura agora, era só usando essa figura, só para dizer para vocês o seguinte, fiquem atentos que a viscosidade pode mudar com a temperatura e com a pressão, tá? Então, quando a gente faz modelagem, às vezes a gente diz, olha, vamos considerar a viscosidade constante, estamos fazendo uma hipótese. Dentro de uma dada faixa de variação de temperatura, isso é válido. Dentro de uma dada faixa de variação de pressão, também isso é válido. Ok? Então, é bom saber que muda. Quando a gente fizer a hipótese de que é invariável, que é constante, nós estamos fazendo uma hipótese aproximativa. Tudo bem? Ok, pessoal. Agora, aqui uma outra noção importante que eu já tinha comentado ontem, que é a classificação dos fluidos quanto ao seu comportamento ser ou não ser newtoniano. Então, observa, colocamos aqui no gráfico a tensão de escoamento que você... Bom, antes disso, vamos olhar aqui em cima. A tensão de cisalhamento, tensão tal, que entra lá na equação da lei da viscosidade de Newton. E aqui a taxa de deformação dθ de tempo. Então, nós vamos plotar nesse gráfico a relação tensão, taxa de deformação. O fluido mais comum é o chamado fluido newtoniano. Por ser um fluido, nós vimos ontem que, à medida que a tensão diminui, a taxa de deformação também diminui. Por ser um fluido, conceito de fluido, não resiste à aplicação de uma tensão. Se você aplicou uma tensão, por menor que seja, olha, dá uma taxa de deformação diferente de zero. Ele começa a deformar. Se a relação entre tensão e taxa de deformação for linear, se ela é linear, então o fluido é dito newtoniano. Esta é a característica de um fluido newtoniano. A relação entre tensão e taxa de deformação é uma reta. Naturalmente que a inclinação dessa reta depende da temperatura, né? Depende também da pressão. Então, para um mesmo fluido, você pode obter diferentes retas, com inclinações diferentes, mas sempre passando pela origem e sendo uma reta. Isso é o que caracteriza um fluido newtoniano. Se esta relação tensão, taxa de deformação for não linear, o fluido é dito não newtoniano. Não newtoniano. Se ele tem essa característica, olha, de a tensão necessária para uma dada deformação, ela cai em relação ao fluido newtoniano. Então, ele é classificado como um fluido pseudoplástico. Né? É como se fosse um plástico, mas que não tem exatamente a natureza de um plástico. Então, é dito pseudoplástico. É um fluido pseudoplástico. Se, ao contrário, se a tensão aumenta para promover uma dada taxa de deformação, então a gente classifica esse fluido como um fluido dilatante. Tá? E aqui está a natureza dos plásticos. Tá lá, ó. Precisa de uma tensão inicial para começar a deformar, e aí vai deformando de forma não linear. Isso é a natureza de um plástico mesmo. É assim que ele se comporta. Podemos modelar como fluido? Sim. Mas a gente vai dizer que é um fluido do tipo plástico. E ainda, quando nós temos a necessidade de uma tensão inicial para deformar, depois ele começa a escoar, mas de forma linear, similar ao newtoniano, então ele diz que é um plástico ideal de Bingham. Bingham foi um pesquisador, né, que caracterizou esse tipo de material. Tá? Onde é que está, por exemplo, o asfalto? O asfalto vai estar mais para cá, ó. Mais para um tipo plástico. Tá? Não vai ter uma relação linear como é o plástico ideal de Bingham. Pessoal, esse gráfico é para vocês terem uma noção que isso existe. Tá? Onde que nós vamos focar no nosso curso? Aqui, olha, fluidos newtonianos. Tem um fluido muito especial, todos nós usamos. E ele tem um comportamento muito particular, que é o nosso sangue. Então,
o sangue, quando ele está escoando no próprio coração, nas artérias, nas veias de diâmetro grande, ele se comporta de forma newtoniana. Mas quando se adentra nos microvasos, nos vasos menores, ele passa a ter um comportamento não newtoniano. Por que disso? Esta é uma pergunta que eu não sei responder, né? Por que ele se comporta dessa forma? Mas certamente é para o bom funcionamento do corpo humano, tá? Então, é um tema aí de interesse aí da gente buscar entender um pouco mais por que ele se comporta assim. Mas é um exemplo interessante de um fluido que, dependendo da forma em que ele é operado, ele pode ser newtoniano ou não newtoniano. Tudo bem, pessoal? Isso é para ter uma noção de que existem fluidos que são newtonianos. O que é isso? A taxa de deformação com a tensão com a taxa de deformação é uma relação linear, passando pela origem. Se for com essa variação, é pseudoplástico, com essa é dilatante, com essa é o famoso tipo de plástico, e os fluidos do tipo plástico ideal de Bingham. Dentro de pseudoplástico e dilatante, nós vamos encontrar uma série de subgrupos. Então, o pessoal que desenvolve pesquisa para a Petrobras, caracterizando os fluidos, então eles têm diversos tipos de subcategorias do pseudoplástico, do dilatante e também do plástico. Tá? E aí a forma de modelar esses fluidos, ela é diferente de um para o outro. No nosso curso, nós vamos focar em fluidos newtonianos, sempre. Tudo bem, pessoal? Mas é muito importante saber isso, tá? Isso pode ser, inclusive, questão de concurso. Dúvida? Tranquilo? Aí está, então, uma listinha de exercícios, pessoal, para vocês. Nós estamos finalizando aqui o capítulo 1. E os exercícios sugeridos, para que vocês possam, primeiro, ler bem a teoria, entendo dificuldade e procura, pode mandar uma mensagem, a gente atende via a plataforma, eu entro na sala aqui, vocês entram, a gente rabisca lá embaixo, né? Eu tenho uma mesinha digitalizadora, onde a gente pode resolver coisas na mesinha. Então, vocês podem me chamar, se eu não puder atender na hora, eu vou dizer, olha, tá, a hora eu atendo você, tá bom? Mas, via de regra... De onde que é esses exercícios aí? Qual livro? É do livro-texto, o White. Tá? Ontem eu já disponibilizei na plataforma. Já tem o PDF lá para vocês. Ok? Tá. Ok. Disponibilizei também ainda ontem o vídeo de ontem e o PowerPoint completo. Para vocês quiserem dar uma revisada, tá lá. Pessoal, então, tá aí a lista de exercícios. Esse trabalho adicional, normalmente a gente faz quando a gente está trabalhando presencialmente, nós não vamos, no contexto que nós estamos, não cabe a gente pedir esse trabalho adicional. Aqui eu falei que a lista deve ser entregue, também não vou pedir para que vocês entreguem a lista. Mas lembrem, nós vamos fazer um trabalho avaliativo, onde possivelmente uma questão vem dessa lista. Não igual, mas não faz sentido, mas no mesmo padrão padrão característico, né, de solução do problema, tá bom? Então, vocês têm acesso lá ao PowerPoint e de lá vocês vão poder extrair aqui a lista e começar a trabalhar. Qual é a instrução que eu passo para vocês? Não comecem a fazer os exercícios sem entender a teoria. Leiam tudo. O que nós abordamos aqui são pinceladas que eu dei do capítulo, mas tudo que está lá é importante. Tá? Leiam e entendam. Isso é que vai caracterizar um aprendizado bom da parte de vocês. Quem entender mais as coisas vai ter um aprendizado melhor. Tá? Leiam e aí sim comece a fazer os exercícios. Outra instrução, tá? Não dê o tiro no pé de pegar exercícios resolvidos. Resolva por conta própria. Tá? E o ideal é que vocês tenham confiança na sua base teórica ao ponto de dizer, eu resolvi o exercício e eu não preciso conferir a resposta, porque eu estou seguro do que eu fiz. Ok? Essa é a sistemática que eu recomendo.
Nada de pegar solution, tá? Que vocês pegam lá e tentam resolver de frente para trás. Isso não traz nenhum conhecimento. É só tentativa de enganar a si mesmo. Tá? O ideal é fazer o que eu estou mostrando. Primeiro, eu estou aqui dando a motivação para vocês, fazendo uma exposição preliminar. Leiam a matéria. Tendo dúvida em teoria, me procura para a gente discutir. Depois faça os exercícios. Tendo dúvida nos exercícios, a gente discute também. É isso que vai gerar, então, o aprendizado. Tá? Eu estou aqui falando, vou repetir o que eu disse ontem. Vocês estão compreendendo, mas ainda não estão aprendendo. O aprendizado do conteúdo se faz com essa sistemática. Entender a teoria, praticar com os exercícios, tirar dúvidas, e é isso que vai levar, então, ao aprendizado. Tudo bem? Bom, eu vou agora colocar aqui um ambiente que eu possa escrever para a gente fazer um exercício, para vocês perceber que com essa teoria aí nós já podemos resolver coisas interessantes. Pessoal, compartilhou uma tela branca aí? Sim. Vou só setar isso aqui. Ok, então vamos fazer um exercício, pessoal. Um exemplo. Onde nós vamos utilizar a lei da viscosidade de Newton. Então, imagine que a gente tenha... Eu vou descrever o problema para vocês. E, em seguida, a gente vai colocar o modelo, a modelagem completa, seguindo uma sequência de modelagem. Imagine que a gente tem uma rampa e que a gente coloca um filme de óleo lubrificante nessa rampa. E a gente deposita, então, um bloco de massa e área conhecidas. Então, o bloco vai deslizar sobre o filme de óleo. E eu quero avaliar como que a velocidade do bloco muda com o tempo. Para isso, nós vamos ter que avaliar as forças
e vamos ter que avaliar a variação da velocidade com o tempo. Vamos ter que usar os princípios fundamentais. E para avaliar as forças, nós vamos ter que usar a lei da viscosidade de Newton. Então, a aplicação da lei da viscosidade. Tudo bem? Eu observei aqui na tela do computador que teve algumas variações de imagens. Vocês continuam visualizando, está normal? Tranquilo, professor. Tá normal. Ok. Tá bom. Pessoal, então eu fiz a descrição do problema. É uma rampa com um filme lubrificante e um bloco que desliza sobre essa rampa. Observem que se eu fizer todas as medidas, vamos ver pelo modelo que a gente vai obter, se eu fizer todas as medidas, eu alimento esse modelo e retiro dele a própria viscosidade do fluido. Isso é um tipo de viscosímetro. Naturalmente, o controle sobre esse tipo de viscosímetro é baixo, as imprecisões são altas, ele não é utilizado. Mas, por que eu não vou diretamente para um viscosímetro cilíndrico? Porque eu queria começar com vocês resolvendo um problema cartesiano. É mais simples da gente raciocinar. Entenderam? Depois, eu vou pedir para vocês fazerem um exercício similar com um sistema cilíndrico. Para não ter que trabalhar com coordenadas cilíndricas. E aí sai um viscosímetro que é utilizado nos laboratórios. Então, esse é o problema, pessoal. Descrito o problema, o primeiro passo para a modelagem é o modelo físico. O que é o modelo físico, pessoal? É a transformação do problema real em um modelinho no quadro, ou na folha de papel, ou na tela do computador. Onde nós vamos colocar desenho, vamos caracterizar o problema com símbolos, com características, vamos fazer a análise do problema. Isso é o modelo físico do problema. Então, vamos fazer isso. Primeira coisa, um desenho. Tem uma rampa. Aqui está uma placa horizontal. Está lá a rampa inclinada de um ângulo θ. Vou colocar, isso aqui é uma placa sólida. Vou colocar um filme. Um filme de lubrificante. Então, isso é um fluido. Ele é um filme suficientemente esbelto para que ele fique parado. Ele não escoa. E vou colocar sobre ele um bloco. Está lá um bloco. Naturalmente que esse bloco vai deslizar. Ele vai se deslocar com uma velocidade U, que muda com o tempo. Esse bloco tem uma dada massa M e tem uma área de fundo, uma área A. O modelo físico serve também para a gente colocar um sistema de eixos. Então, está aqui, olha. Um eixo Y e um eixo X. Serve também para a gente dizer o que está acontecendo sobre o nosso problema. Eu sei que esse bloco está sofrendo a influência de um peso P. Mas tem também uma resistência ao seu movimento, que é caracterizada por uma tensão vezes a área. Isso dá uma força. Então, nós temos uma tensão entre o fluido e o bloco. Por que surge essa tensão? Porque o fluido tem viscosidade. Se o fluido fosse perfeito, a tensão seria nula.
Se o ar fosse um fluido perfeito, nós deslocaríamos no ar a um custo zero. Não teria resistência ao movimento. Aqui você tem uma resistência ao movimento do bloco promovida pelo fio de fluido. Então, nós já colocamos o peso, colocamos a tensão vezes a área, já dissemos que ele move, então, com uma velocidade U, função do tempo, e nós vamos dizer que o óleo está em repouso, porque ele é um filme muito esbelto, tem aqui uma espessura do filme, que nós vamos denominar de uma espessura E. Essa é a espessura do filme. E aí nós vamos agora, este é o modelo físico, pessoal. Fiz aí tudo que eu podia analisar do meu problema. Observa que é uma análise não muito complexa, porque o problema é simples. Em um problema grande, esse modelo físico vai ocupar várias páginas. Acho que é importante vocês terem a noção do que é o modelo físico e qual é a sua importância na solução de um problema. Se não fizermos isso direitinho, já partimos para resolver, a gente se perde. Porque eu não fiz a etapa inicial muito importante, que é a modelagem física. Por que é modelagem? Porque não é o problema. Isso aí é um modelo. É uma representação do problema. Vocês não estão vendo um bloco. Vocês estão vendo um desenho. Por que eu estou frisando isso? Para ter uma noção do que é um modelo. Tem matemática aí? Não, ainda não. Então, isso não é um modelo matemático. Tem linhas de programação? Não, então não é um modelo computacional. Isso é um modelo. Que tipo de modelo? Físico, porque nós estamos representando com ele a natureza física do problema. Entenderam? É importante. Bom, pessoal, então, descrevi aqui o modelo físico. Vamos agora para o modelo matemático. Modelo matemático diferencial. Nós vamos ver que a gente vai cair numa equação diferencial. Então, agora tem matemática. Por isso é um modelo matemático. Mas não é ainda um modelo matemático contínuo, onde eu vou ter expressão para a distribuição de velocidade. Como que a velocidade muda no tempo? Isso é um modelo matemático contínuo. Por enquanto, nós vamos obter um modelo matemático diferencial. São coisas diferentes. Mas ele tem que representar o melhor possível o nosso modelo físico, que, por sua vez, representa o problema. Bom, qual é o ponto de partida para que a gente possa deduzir o modelo matemático diferencial? É o que nós comentamos ontem. Qualquer modelo tem que ter como ponto de partida os princípios. E aqui nós vamos usar como princípio a segunda lei de Newton. Segunda lei de Newton. O que nós dizemos com essa lei? Que a força externa, que atua sobre o bloco, nosso interesse está no bloco. Então, a força externa que atua sobre o bloco, na direção do movimento, que é a direção X, então vocês podem até colocar aqui, ó, a força externa na direção X, é igual à massa do bloco vezes a aceleração do bloco na direção X. du dt. Que eu representei a velocidade com a letra U, na direção X. Segunda lei de Newton, pessoal. Força externa sobre o bloco é a sua massa vezes a sua aceleração. Está claro isso? Alguma dúvida?
Ok. Então, nós precisamos agora avaliar quem é a força externa que atua sobre o bloco. Nós temos o peso. O peso seno θ, isso é a projeção do peso na direção x. Se θ for zero, essa projeção é nula, porque o peso estaria normal à direção x. E seno de zero é zero. Menos a tensão vezes a área do bloco, igual a sua massa, du dt. Tudo bem, pessoal? Alguma dificuldade? Bom, pessoal, o peso foi dado, o ângulo foi dado, a massa foi dada, a área foi dada. Então, nós temos aqui uma equação e duas incógnitas, que é a velocidade e a tensão. Eu tenho uma equação, duas incógnitas. Eu preciso de mais uma equação. Já usei um princípio fundamental, segunda lei de Newton. A outra equação que nós vamos usar agora é o que chamamos de uma equação constitutiva. Nós comentamos ainda há pouco. É a lei da viscosidade de Newton. Por que é constitutiva? Porque ele estabeleceu essa equação não com base em princípios, mas com base em observação experimental. Fazia os testes com água, obteve resultado. Fez o teste com óleo, obteve outro resultado. Vai comparando. Chegou, então, a uma regra. Ele constituiu essa regra. Então, isso é uma lei constitutiva, que é a chamada lei da viscosidade de Newton. Então, vamos usá-la para obter mais uma equação. Então, essa tensão aqui, olha, é uma tensão na direção x. Escrevo aqui, ó, x. Tensão na direção x. Então, tal na direção x, pela lei da viscosidade de Newton, vai ser a viscosidade do fluido. Então, esse fluido aqui tem uma viscosidade dinâmica μ. Tal é a viscosidade vezes a taxa de deformação, que é a variação da velocidade na direção do movimento do fluido em relação à direção normal. dy. Olha lá, o x está casado com o u. U é na direção x. Então, a variação da velocidade na direção do movimento em relação à direção normal. Isso, pessoal, é a taxa de deformação. Taxa de deformação. Viscosidade vezes taxa de deformação nos fornece a tensão. O que tem que ficar bem entendido é, essa tensão está na direção do movimento. Ela depende da viscosidade e da taxa de deformação, que é expressa pela variação da velocidade na direção de interesse em relação à direção normal a ela. Qual é a direção normal à velocidade? O y. Ok? Bom, então, se eu obtenho quem é a variação de u com y, eu determino quem é a tensão, porque a viscosidade do fluido é uma propriedade física, ela tem que ser dada ou ela vai ser calculada depois. Vamos então calcular a taxa de deformação. Como é que eu faço isso? Aí nós vamos fazer a hipótese, como a espessura do filme é muito pequena, nós vamos dizer que a velocidade... Aqui, pessoal, nós vamos ter que fazer uma distinção, não nós vamos ter dificuldade. Vamos colocar aqui, olha, U do bloco. Olha, eu coloquei a setinha no bloco, tá bom?
U do bloco. Então, aqui aparece U do bloco e aqui também. Para separar a velocidade do bloco, da velocidade que o bloco vai induzir sobre o fluido. Porque eu disse, o filme está em repouso. Mas quando eu coloco o bloco sobre o filme e ele desloca, aí ele arrasta o filme com ele. Tá? Pela aderência do fluido ao fundo do bloco. Aqui também, então, é U do bloco. Bom, agora, nós vamos fazer aqui a hipótese, considerando que a espessura é muito pequena. Então, considerando que E é muito pequeno em relação à própria dimensão característica com a área, então E é muito pequeno em relação à raiz quadrada da área. A raiz quadrada da área te dá um comprimento característico. É os comprimentos do bloco, né? O L do bloco. Se isso é verdade, então nós vamos dizer que a velocidade do fluido mudando com Y na verdade, muda com Y e com o tempo. É linear. É linear. U de Y e com o tempo é linear. Por que muda com o tempo? Porque quando você deposita o bloco, você depositou o bloco em repouso. E ele vai, então, acelerar. Então, a velocidade do fluido que está coesa ao bloco também se acelera. O fluido se acelera, portanto, a velocidade muda também com o tempo. E por que muda com o Y? Porque a placa, no fundo, está parada. Então, o fluido fica parado aqui, ó. Mas lá, ele desloca com a velocidade do bloco. E entre os dois, nós temos uma distribuição linear. Tá? É linear. Ou seja, eu vou desenhar aqui de forma ampliada. Aqui está a placa. Aqui está o bloco. E aqui está a coordenada Y. E aqui nós vamos plotar a velocidade U. É linear? Então, aqui é a velocidade do bloco. Ó. U do bloco. E aqui? Onde que vai? 0. Porque a placa está parada. E o fluido fica coeso à placa. Existe uma interação molecular entre o fluido e a placa que mantém o fluido coeso. Isso é o que a gente chama de condição de não deslizamento do fluido. Da mesma forma que ele cola no fundo do bloco, então ele desloca com o bloco. E aí você tem aqui uma distribuição de velocidade. Nós estamos, por hipótese, dizendo que é linear. Está lá, uma reta. Uma reta. Bom, se é linear, então eu posso propor uma expressão linear, do tipo U de Y e T vai ser uma constante A vezes Y mais uma constante B. Eu tenho duas constantes para determinar essa reta, A e B. Para isso, eu preciso de duas condições limite. Então, vamos dizer que U de 0 em qualquer tempo. Aí eu quero que vocês me respondam. Vale quanto? 0, professor. 0. Por quê? O que é U de 0? O valor 0 que eu coloquei aqui, pessoal, é o valor de Y. É a origem. Eu estou sobre a placa. E a placa está em repouso. O fluido ali fica também em repouso. Por isso estou dizendo que isso aqui é 0. E U de Y igual a E para qualquer tempo. Quanto que vale? Lembrem, isso aqui, VB, exatamente, é UB. Lembrem que isso aqui é a velocidade no fluido. Então, eu estou aqui varrendo entre 0 e E. Em 0 é 0 porque a placa está parada. E o fluido colado nela também está parado. U de E é a camada de fluido que está colada no fundo do bloco. Movimenta com o bloco. Então, eu posso dizer, seguramente, que é igual a UB.
E observe que o B depende do tempo. Por isso tem a dependência aqui do tempo. Ok. Com isso, então, eu vou determinar a expressão dessa reta, que é U de 0 em qualquer tempo é igual a 0 mais B, que é igual a 0. Portanto, B é 0. B é 0. U de E T é AE mais B, que é 0, igual UB de T. O B é a nossa variável da equação diferencial. Nós estamos buscando uma equação a mais, né? Bom, então, daqui nós retiramos que a função do tempo é igual a B função do tempo sobre E. Logo, se eu devolvo o A e o B para a equação proposta para a velocidade, eu vou ter que U de Y e T é igual a AY, que é UB, Y sobre E, mais 0. Porque B é 0. B é 0. Então, está aqui a expressão para U de Y. U de Y. Aí nós retiramos daqui quem é du dy. Quem é du dy? É a variação da velocidade de acordo com o tempo, deslocamento. Sobre E. Né? Então, fica igual a UB de T sobre E. Esse é o du dy. Por ser linear, observa. Vou voltar aqui. Por ser linear, a inclinação da reta vai ser o cateto. É a tangente do ângulo, né? Então, vai ser o cateto oposto sobre o cateto oposto, que é a velocidade, dividido pelo cateto adjacente, que é a espessura E. Essa é a inclinação. A gente poderia ter obtido diretamente, tá? Eu fiz em detalhe para vocês entenderem, inclusive, a hipótese de linearidade. Bom, pessoal, então, se eu já tenho du dy, aqui, olha, eu estou fazendo a variação da velocidade do fluido em relação a y. Então, retira esse b daqui, ó. Tá? Aqui é a velocidade do fluido. Bom, agora que vem o b, porque eu estou substituindo isso pelo valor obtido. Então, a tensão na direção x ficou igual a mi du dy, que é UB, função do tempo, sobre E. Sobre E. Du dy. UB sobre E. Mas, nós queremos a força. Então, agora eu tenho que só multiplicar pela área. Então, o nosso modelo vai ficar P. Logo, P. Seno θ. Menos, talvez a área, mi, UB de T sobre E, vezes a área, isso é igual a massa dUB, lembrando, função do tempo, dt. Bom, vamos dividir tudo isso aqui pela massa. Eu vou dividir pela massa, dividir pela massa, sai daqui. E vou chamar isso aqui
de uma constante alfa e vou chamar isso aqui de uma constante beta. É constante? Vamos verificar. Peso é dado, não muda. Seno de θ, o ângulo é uma constante e a massa também não muda. Viscosidade, μ, massa, E e A são constantes. Por isso eu estou batizando isso de alfa e beta. Tudo bem? Bom, então, vou reescrever isso aqui, olha. dUB dt mais beta UB, função do tempo, igual a alfa. O que é isso, pessoal? O que vocês identificam ali? Uma EDO. Uma EDO, exatamente. Uma EDO. Esta é a equação diferencial que compõe o modelo. Observe o que nós propusemos aqui, olha. Modelo matemático diferencial. Então, eu já tenho a EDO. Será que o modelo está bem colocado? Ou falta alguma coisa? Eu preciso... Veja, é uma EDO de primeira ordem, ela é linear, não homogênea. Mas é, então, um problema de valor inicial. Eu tenho que fornecer qual é a condição inicial do meu problema. Senão, essa EDO pode ser usada para 550 problemas diferentes. E eu quero um modelo diferencial para esse problema físico. Falta especificar a condição inicial. E aí eu tenho que dizer, tenho que voltar no modelo físico e imaginar como é que eu depositei o bloco. Eu simplesmente depositei ou eu depositei e acelerei com a minha mão? São coisas diferentes. Então, cada situação vai dar origem a uma condição inicial diferente. Por isso, especificar a condição inicial para compor o modelo diferencial é essencial. Senão você não caracteriza o seu problema. Então, eu vou dizer, olha, a velocidade do bloco, quando eu depositei, é zero. Ou é um UB zero, diferente de zero. Tanto faz. É um valor dado. Está aqui, pessoal. Então, este é o modelo diferencial. O que eu estou modelando com esse modelo? Estou modelando um problema físico. Um problema, que é o bloco sobre a rampa, que foi representado com um modelo físico. Então, esta é a segunda etapa da modelagem, que é o modelo diferencial. Mas o que foi pedido não foi isso. O que foi pedido é como a velocidade do bloco muda com o tempo. Olhando para essa equação, eu não sei como é que ela muda com o tempo. O que eu tenho que fazer agora? Resolver a EDO? Exatamente. Eu tenho que resolver a EDO. E quando eu resolvo a EDO, eu vou obter um novo modelo. Não é mais diferencial. É um modelo contínuo, se eu conseguir integrar a EDO. Se eu não conseguir integrar de forma contínua, o que a gente faz? Aproximação numérica? Exatamente. Aí eu parto para uma modelagem numérica. E a modelagem numérica pode dar origem a expressões algébricas muito complexas, dependendo do problema. Imagine o escoamento sobre uma aeronave. Aqui é um bloquinho. Então, eu vou precisar de um modelo numérico. E para resolver as equações algébricas que vão originar,
eu vou precisar de um programa computacional. Aí é o modelo computacional. Observar, então, a hierarquia de modelos. É importante ter clareza sobre cada uma dessas etapas. Porque na literatura, e ouvindo a maioria dos colegas, vocês vão ouvir uma bagunça. Tá? Uma bagunça. Falam de modelo computacional como fosse numérico, coloca modelo matemático computacional, misturam tudo. Então, é importante ter clareza dessas etapas. Isso permite a gente ter um raciocínio organizado. Tudo bem, pessoal? Então, vamos para o terceiro passo, que é... Professor, Pois não. você pediu para avisar quando estivesse perto do fim da aula. Eu tenho uma Ótimo. aula para 8h50. Excelente. Muito obrigado. E aí, pessoal, na quarta-feira que vem, a gente dá sequência. Mas, observe, no item 3 agora, é o modelo contínuo, que eu vou obter integrando a EDO. Façam isso. E aí vocês vão poder até determinar qual é a viscosidade se você medir a variação de velocidade com o tempo. Tá bom? Mas na quarta-feira que vem, a gente dá sequência, finalizando esse exercício, e aí já entrando em matéria nova. Tá? Nós já vamos começar na quarta-feira que vem, o capítulo 2 do livro, que é a parte de fluido estático. Tudo bem, pessoal? Alguma dificuldade? Obrigado por ter me avisado. Façam sempre isso, tá? Porque eu acabo me perdendo aqui no horário. Então, até quarta, boa semana para vocês, tá? Muito cuidado, o momento é crítico, todo cuidado é pouco, tá bom? Professor, Pois não. o senhor prefere que a gente entre em contato com o senhor para tirar dúvida por onde? Por e-mail, por WhatsApp, aqui no Teams mesmo? Pode ser pelo Teams, eu estou com sempre lá aberto, sempre aparece uma mensagem. Se eu demorar, vocês podem mandar também mensagem por e-mail, não tem problema, tá bom? Certinho, então. Obrigado. Nada. Ok, pessoal? Então, tchau para vocês e até quarta-feira que vem, ou a qualquer momento aí para tirar dúvida. Beleza? Tchau, professor. Até mais. Tchau. Até mais. Professor. Até. Tchau, professor. Obrigado. Até mais, professor. Obrigada, professora. Até mais. Obrigado a você. Tchau.